Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 28. A expiação. Em nossa consideração destas doutrinas bíblicas, temos chegado ao ponto em que nos encontramos face a face com a doutrina acerca da expiação. Já vimos que só há uma maneira pela qual os homens e as mulheres podem ser reconciliados com Deus, ou seja, em e através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos começado nossa consideração de sua obra, partindo, antes de tudo, de sua pessoa. A obra é dividida, como já vimos, segundo as próprias Escrituras. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Já consideramos o ensino concernente a Cristo como profeta. E agora estamos considerando sua obra como sacerdote. Já vimos que ele satisfaz os desiderados que se acham delineados claramente em Hebreus 5, versos 1 a 5. Ele cumpre todas aquelas exigências. E vimos que as duas funções primordiais dos sacerdotes são as de apresentar oferendas e sacrifícios, bem como fazer intercessão. Encerrei a preleção anterior dizendo que ele tem uma oferenda a oferecer e um sacrifício a apresentar, os quais Deus já aceitou. Isso nos conduz inevitavelmente à consideração daquilo que nosso Senhor oferece e ofereceu a Deus como nosso grande sumo sacerdote. E, imediatamente, nos deparamos face a face com a doutrina sobre a expiação. Esta se preocupa primariamente, mas não exclusivamente, como nos esforçaremos para enfatizar, com a morte do Senhor Jesus Cristo, e assim o nosso principal assunto agora será a consideração do ensino bíblico a esse respeito. Ora, a grande pergunta é: o que exatamente aconteceu quando o nosso Senhor morreu na cruz? Obviamente, essa é uma pergunta muitíssimo vital, aliás, a mais vital das perguntas que poderíamos enfrentar juntos. Ela seria vital mesmo se focalizássemos essas coisas meramente pelo prisma da proeminência que é dada a esta verdade no próprio Novo Testamento. É um fato real que a morte de nosso Senhor na cruz é mencionada diretamente 175 vezes no Novo Testamento e indiretamente muito mais vezes. Isso por si mesmo é notável e impressionante, e mostra a importância que é dada a ela nas Escrituras do Novo Testamento. Focalizemo-la, por outro lado, desta forma. Tomemos os 4 evangelhos. Tenhamos em mente que eles são apenas 4 perfis de nosso Senhor, mas não nos contam tudo sobre ele. João, lembrem-se, concluiu seu evangelho dizendo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João 21, verso 25. Mas esses são escritos, são simples, se vocês o preferirem, são livros, são perfis, e naturalmente são breves. Cada um dos evangelhos é um livro comparativamente curto e, no entanto, o que é mais extraordinário é que em cada um deles quase 1/3 do espaço é devotado à morte de nosso Senhor. É exatamente 1/3 de Mateus, é quase 1/4 de Lucas e, no caso de Marcos e de João, é mais de 1/3. Assim, podemos dizer que, em média, do espaço que é dado à vinda do Filho de Deus a este mundo e tudo o que fez e falou, 1/3 é dedicado à sua morte e aos eventos que imediatamente a precedem. Portanto, obviamente, a implicação é que os evangelhos, consequentemente, nos levam a descobrir que, enquanto sua encarnação, sua vida e ensinos são de vital importância, o evento que excede a todos os demais em importância é sua morte na cruz. Eis aí outra razão por que devemos considerar este ponto com muita prudência, especialmente, permita-me lembrar-lhes,
Quando temos em mente que as pessoas que escreveram os evangelhos sob a direção e orientação do Espírito Santo sabiam muito bem que essa coisa particular que estavam enfatizando era, como Paulo lembra aos coríntios, uma pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos. Vejam 1 Coríntios 1:23. Ainda que soubessem tudo isso, puseram-no em primeiro plano. Então, quando olhamos para o livro de Atos, descobrimos que à sua morte é dada a mesma proeminência. O método do apóstolo Paulo, por onde quer que fosse, era entrar nas sinagogas e fazer duas coisas. Ele provou e estabeleceu que convinha que o Cristo padecesse, e segunda, ele dizia que esse Jesus que vos anuncio é o Cristo. Atos 17, verso 3. E quando lemos as epístolas, a mesma coisa se torna fartamente clara. O apóstolo diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. E prossegue reiterando, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. E ainda há outros versículos similares. Além disso, quando vocês olham para as epístolas dos outros escritores, deparam-se com a mesma coisa. Pedro escreve, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, versos 18 e 19. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, verso 2. E o mesmo ocorre no Apocalipse. E lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do cordeiro. Apocalipse 7, 14. E dessa forma por diante. E dessa forma, qualquer um que lê o Novo Testamento, mesmo superficialmente, a não ser que seja vítima de sério preconceito, inevitavelmente, terá a impressão de que, segundo os escritores deste livro, pelo menos a morte do Senhor Jesus Cristo é de suprema importância. Essa é a razão por que somos obrigados a considerar tudo isso, e as inevitáveis perguntas que nos confrontam são: o que exatamente aconteceu lá? O que realmente aconteceu quando nosso Senhor morreu na cruz? Qual é o sentido, a explicação dessa morte? Ora, eu sei que muitos não se preocupam realmente em saber dessas coisas. Dizem, não, eu não sou teólogo, nem me preocupo com doutrina. Tudo o que eu sei é que a cruz é grandiosa e maravilhosa e que o Senhor morreu lá. E há muitos que parecem concluir que essa é a atitude correta. Acreditam que isso é por demais sagrado para alguém examinar e que nunca devemos chegar à cruz com nossa mente, mas só com o nosso coração. Que a doutrina acerca da cruz é algo para ser sentido, não para ser entendido. Não há, porém, perigo mais terrível que esse. Se eu entendo corretamente o Novo Testamento, não há lugar aonde devemos ir mais prudentemente com nossas mentes em plena atividade do que a cruz do Calvário. E lhes direi por quê. Porque esse é o elemento central. Não há verdade sobre a qual o adversário e inimigo de nossas almas esteja mais disposto a transtornar-nos e a confundir-nos do que esta verdade particular. A história da igreja, como lhes mostrarei abreviadamente, é algo que contém interminável registro desse fato. Coloquemo-lo na seguinte forma. As pessoas que não se interessam por doutrina dizem que tudo de que necessitam é cair de joelhos diante da cruz. Dizem que não estão interessadas no significado. Minha resposta, porém, é que tal coisa é impossível. Todo mundo tem algum vislumbre da cruz. E quando vocês dizem que creem em Cristo e olham para a cruz, é preciso perguntar a si mesmos sobre aquilo no que vocês acreditam. Vocês têm sua própria interpretação. E em razão do terrível perigo de se ter uma interpretação errônea, devemos examinar a verdade e estarmos certos de que somos bíblicos em nosso entendimento quanto ao que aconteceu na cruz. Enfatizo isso porque percebo que tantas pessoas, perdoe-me por dizê-lo mais uma vez, porém esse fato é algo sobre a posição evangélica que realmente me alarma. Tantas pessoas têm a tendência de afirmar que não importa muito o que a pessoa crê, que as definições doutrinárias não contam se as pessoas apenas falarem da cruz. Lembro-me do que certo homem me disse há poucos anos atrás. Ouvi dizer que fulano e pronunciou o nome de um notório pregador. Recentemente tem mudado.
Oh, respondi. Sob que bases? Bem, disse o homem. Ele acaba de produzir um livro de sermões sobre a cruz. E em razão desse pregador ter feito isso, meu amigo presumira que ele se tornara um evangélico. Mas quando ele leu o livro, então descobriu que o conceito do homem não havia mudado. Era um conceito que tornava a cruz de nenhum proveito. Ele impusera ao registro suas próprias fantasias e ideias filosóficas. É bastante perigoso presumir que, só porque alguém está sempre falando da cruz, ele pode até mesmo ter uma cruz suspensa sobre o púlpito ou em algum outro lugar em sua igreja, que ele tem autêntica doutrina da cruz. Não. A pergunta é: o que cremos sobre a cruz? É o apóstolo Paulo quem nos fala que podemos esvaziá-la de todo e qualquer efeito, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2, verso 8. A cruz de Jesus Cristo, a morte de Cristo, continua sendo uma ofensa ao homem ou à mulher natural. E às vezes percebo que revelam isso muito mais claramente quando falam dela de uma forma equivocada e falsa. E assim não peço desculpa por considerar com vocês algumas das ideias errôneas acerca do que aconteceu quando o Filho de Deus morreu na cruz. Alguns a consideram como uma tragédia ou como um acidente. Dizem que ela foi uma dessas coisas que jamais deveriam ter acontecido. Foi inteiramente por conta da estupidez do povo. Diz ainda que, em parte, foi por motivo político. Os sumos sacerdotes, os fariseus e os escribas criam que o povo estava sendo enganado e que existia o perigo de sua própria autoridade lhe ser tirada. Daí planejaram um partido de oposição. Tais pessoas vão mais longe, dizendo que ela foi algo que tomou nosso Senhor completamente de surpresa, que ele nunca a esperava, e que quando ele disse, está consumado, na realidade, ele estava dizendo, esta citação faço-a de um livro. Está acabado. Sua vinda tinha terminado em fracasso. Ele podia, dizem eles, ter persuadido o povo a segui-lo e a viver uma vida piedosa, mas o povo não o ouviu. O Senhor Jesus tinha apenas 33 anos. Que tragédia! Para um mestre tão jovem ser entregue à morte tão inesperadamente, tão surpreendentemente, em especial para ele próprio. Ora, estou absolutamente certo de que não me é necessário refutar algo que se acha tão longe do ensino bíblico. Nosso Senhor falou sobre a cruz, e ele preparou seus próprios seguidores para ela, especialmente depois da confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, quando o nosso Senhor imediatamente começou a ensinar os discípulos sobre a cruz, sobre sua morte e ressurreição. Pedro objetou em razão de não haver entendido, mas observem bem, o Senhor estava começando a instruí-los. Mateus 16, versos 13 a 23. Noutra ocasião, ele disse, bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20 e 28. Essa era uma afirmação explícita da razão porque ele veio a esta terra e morreu. Leia especialmente o Evangelho de João e mantenham seus olhos postos na frase a hora. Nosso Senhor reiteradamente falou sobre certa hora que estava por vir, a hora para a qual ele viera ao mundo. Ela estava para chegar, era a hora de sua morte, conduzindo finalmente à sua glorificação. João 12, verso 23 e 17, verso 1. Então somos informados que no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias falaram sobre sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Lucas 9, 31. Acaso não somos também informados que ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém? Lucas 9, 51. E quando seus discípulos o advertiram contra a sua ida, ele disse, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 3, 33. Ele sabia que estava indo para a morte. Essa outra ideia é monstruosa demais, visto que há toda essa abundante evidência para mostrar que ele veio ao mundo a fim de morrer. Como o autor da Epístola aos Hebreus o coloca, ele veio para que provasse a morte por todos. Hebreus 2, verso 9. Ele nos diz depois sobre isso. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Em seguida, somos informados que, após sua ressurreição, ele falou a seus discípulos, que se achavam um tanto confusos, e exortou-os
a que lessem as Escrituras, realçando que veriam nas Escrituras que tudo quanto lhe havia acontecido fora anunciado, e que ele viera para cumprir as coisas que Deus havia realmente prometido. Lucas 24, versos 13 a 35. Então, quando chegamos às explanações dos próprios apóstolos em seus escritos, os encontramos afirmando exatamente a mesma coisa. Em seu sermão no dia de Pentecoste, Pedro não disse que a morte de Cristo havia sido um acidente. Ele disse: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o, vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2, verso 23. E ele reitera essa mensagem em sua primeira epístola. Ele nos diz que este fato foi planejado na eternidade, que agora tinha literalmente acontecido e estava sendo anunciado e declarado. 1 Pedro 1, verso 20. Permitam-me, porém, realçar algo que é de fascinante interesse nesta conexão. Há uma passagem muito importante no Evangelho de Mateus. Mateus 26, versos 1 a 5, especialmente o versículo 5, o qual soluciona esta questão uma vez para sempre. No versículo 5, a palavra dia não deveria estar lá. O que as autoridades disseram foi: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Ora, o que tudo isso significa é o seguinte: lá estava Nosso Senhor na terça-feira daquela semana, que hoje é às vezes chamada Semana Santa. Ele estava anunciando que seria traído e seria crucificado na sexta-feira. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Eis a primeira coisa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele estava fixando o tempo. Observem que as autoridades que tramavam sua morte disseram: não durante a festa. Noutras palavras, eles concordaram que ele não deveria ser crucificado na sexta-feira santa, mas ele foi crucificado naquele dia, como vocês o sabem. Ora, o costume era que os judeus não deviam entregar ninguém à morte durante a festa. Se quisessem confirmação disso, a acharão em Atos capítulo 12, onde somos informados que Pedro fora preso pelo rei Herodes, porém lhe disseram que o mantivessem na prisão porque eram os dias dos pães asmos. Atos 12, versos 3 e 4. Entretanto, Nosso Senhor não só sabia que estava para morrer, mas ele sabia o exato momento em que morreria, e advertiu sobre sua morte durante os 3 dias antecedentes. Todavia, pessoas que nos dizem com entusiasmo que ela o tomou de surpresa, que ela foi acidente. Outra ideia errônea. E aqueles que a sustentam sentem que estão um pouquinho mais avançados que aqueles citados anteriormente. É que sua morte foi a de um mártir. O que quer dizer é isto. Aqui está esse mestre magnífico. O povo tentava levá-lo a retratar-se, mas ele se recusou. Estava pronto para morrer, e assim morreu a morte de um mártir. Ao meu ver, uma afirmação simples pode ser formulada sobre isso, e o digo com reverência. Se a morte do Senhor Jesus Cristo foi a morte de um mártir e nada mais, então ele era inferior a muitos mártires que morreram neste mundo. Provo-o da seguinte forma: toda a glória dos mártires consiste em que eram levados à estaca ou a qualquer outro instrumento de martírio, com triunfo e regozijo. Agradeciam a Deus porque afinal foram achados dignos de sofrer por amor do seu nome. Aliás, regozijavam-se enquanto as chamas lambiam sua própria carne. Assim era a morte de um mártir. O que vocês descobrem, porém, quando se aproximam de Nosso Senhor? Vocês percebem que toda vez que ele refletia sobre ela, ele gemeu no espírito. Quando soube que sua hora havia chegado, disse: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. João 12, 27. Contudo, o pensamento estava lá. Poderia ele ser poupado desta hora? Ele se retraía dela. Qual é o significado da agonia no jardim do Getsêmani? Ele implorou a seu pai: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. Os mártires nunca oravam assim. Não, a resposta é muitíssimo simples. Aquela não era a morte de um mártir. Essa é a única explicação. Ela era de uma categoria propriamente sua. Ela era maior em todo sentido que a morte de qualquer mártir que já houve ou possa haver. Foi uma morte única, a qual só pode ser adequadamente explicada de uma única forma.
Muito bem. Sua morte não foi um acidente, não foi uma tragédia, não foi a morte de um mártir, nem foi algo que pudesse ter acontecido ou não, e tudo estaria muito bem. Não. O Novo Testamento deixa suficientemente claro que ela foi algo que era essencial à salvação do homem. No entanto, mesmo quando o tivesse expresso dessa forma, vocês ainda não terão dito o suficiente. De que maneira ela foi essencial? Ora, é nesse ponto que uma variada gama de explicações tem se promovido ao longo de toda a história da Igreja e continua sendo promovida. Há aqueles, por exemplo, que ensinam que a morte de Cristo é para nossa salvação, porém é apenas uma parte de nossa salvação. A explicação que apresentam para este ponto de vista é completamente antibíblica. Portanto, uma vez mais peço-lhes que considerem algumas dessas falsas explicações antes que passemos à genuína explicação. Permitam-me ser bem explícito sobre isso. Eu não seria tolo bastante para insinuar que posso entender exaustivamente o significado da morte de meu Senhor na cruz. Não posso. Não posso afirmar que uma explicação é apresentada nas próprias Escrituras, a qual devo defender. E devo testar qualquer ponto de vista que alguém venha a promover com respeito à morte de nosso Senhor, mediante aquilo que as Escrituras dizem que eu devo conhecer. Como já vimos, é nosso dever sempre ir até onde as Escrituras nos levam. É nosso dever jamais tentar ir além disso, e creio que serei capaz de mostrar-lhes que em tudo o que demonstrarei, não estou indo além da revelação, mas certamente que estou indo, e devo ir, até onde a revelação me levar. Portanto, consideremos algumas das falsas teorias que se têm promovido ao longo dos séculos e continuam sendo promovidas em relação à morte de nosso Senhor. Eis a primeira. Estou considerando-as historicamente. É a assim chamada teoria do resgate. Não a genuína doutrina do resgate, e sim uma teoria falsa. Até mesmo alguns dos cristãos antigos ensinaram que quando nosso Senhor morreu na cruz, ele estava homenageando o diabo. Ele estava pagando um preço de resgate ao diabo, a fim de que pudesse libertar os que eram mantidos cativos. Ora, nossa resposta é que não há qualquer afirmação escriturística sobre isso. As Escrituras apresentam ensinamento acerca do diabo e seus poderes em relação à cruz, e voltarei a esse ponto, mas de forma alguma eles sugerem que ele tenha algum direito ou autoridade. Ele não passa de um usurpador. Ele não possui qualquer direito e nosso Senhor não o reconheceu em hipótese alguma. Portanto, devemos rejeitar essa teoria in toto. O próximo falso ensino foi promovido perto do fim do 11º século por um arcebispo de Cantuária, chamado Anselmo. Indubitavelmente, foi a primeira tentativa feita para formular uma falsa doutrina da expiação ou da morte de nosso Senhor. Qual é a teoria de Anselmo? Às vezes era chamada teoria da satisfação ou comercial. Ela diz que quando o homem pecou, a honra de Deus, não a justiça, notem bem, foi ferida. O pecado foi um insulto a Deus e, portanto, diz Anselmo, antes que os homens e as mulheres pudessem ser libertados e perdoados, a honra de Deus teve que ser vindicada, de algum modo. Mas os homens e as mulheres, por si mesmos, não poderiam fazer isso, visto que havia um pecado contra Deus. Deus poderia responder-lhes de uma maneira entre duas. Poderia castigá-los ou perdoá-los. Entretanto, afirmava Anselmo, Deus não pôde perdoar até que sua honra fosse satisfeita. Assim, o ensino era que nosso Senhor teria que vir pagar tributo à honra de Deus. Anselmo disse que, por sua morte, Cristo pagara esse tributo à honra de Deus. Ele era impecável e não precisava morrer, porém morreu, e assim trouxe infinita glória a Deus. Em servindo a Deus, ele foi até a morte da cruz, e desse modo ele fez algo além do que era necessário. Ele havia cumprido a lei, porque estava debaixo da lei, Gálatas 4, verso 4, e a honra de Deus foi satisfeita. E assim Deus ficou feliz e quis recompensar seu filho por morrer, mas o filho não necessitava de nenhuma recompensa para si mesmo e disse, dá a recompensa ao povo. Essa teoria nos levaria a crer que nossa salvação é uma obra de superrogação, uma espécie de obra extra que o Senhor fizera e nos dera como uma recompensa gratuita. Ora, suscitam-se muitas objeções a essa teoria, as quais espero mostrar-lhes quando viermos a considerar o ensino da
substituição e a explicação da morte de Cristo. A objeção vital, porém, a essa ideia particular de Anselmo é que ela não menciona a justiça de Deus, e sim meramente um tipo de honra ferida. A morte de Cristo não é, pois, essencial, enquanto que o ensino bíblico demonstra que a justiça de Deus que faz a morte de Cristo absolutamente essencial. Outra teoria é comumente chamada a teoria da influência moral. Hoje, ela é a mais popular das teorias. Deixe-me sumariá-la desta forma. Ela diz que Deus não tinha dificuldade em perdoar-nos. No tocante a Deus, não havia necessidade de fazer coisa alguma. Seu amor é tão imenso que sempre, em todo sentido, é cheio de perdão. Mas a dificuldade era fazer a espécie humana crer nisso. Portanto, dizem eles, o que realmente aconteceu na cruz foi uma maravilhosa exibição do amor de Deus. Lembro-me ainda de certa vez ouvir um sermão de um homem que ridicularizava a expiação substitutiva. Vocês não devem dizer, afirmava ele, que Deus estava oferecendo perdão por causa da cruz. Deus perdoa mesmo sem a cruz. A cruz, porém, era a prova do amor de Deus. Deus está nos falando na cruz. Embora vocês tenham matado a meu próprio filho unigênito, eu ainda os perdoarei. A morte de Cristo foi uma manifestação do amor de Deus. Na cruz, vemo-lo sofrendo em e com suas criaturas pecadoras, bem como tomando sobre si as dores e tristeza da vida humana. Por conseguinte, a cruz é destinada a arrasar-nos. Quando olhamos para ela, nossos corações, empedernidos, devem sentir-se enternecidos. A morte de Cristo é destinada unicamente a fazer alguma coisa para nós. Ora, essa teoria, igualmente, segundo creio que veremos quando chegarmos à teoria positiva, é inteiramente errônea, porque não faz nenhuma menção da justiça de Deus. Ela diz que nada era necessário do lado de Deus, não havia obstáculo algum aí, mas o problema era tão somente com o homem. Portanto, Cristo não é um mediador, porque ele estava tratando do homem e não de Deus, de maneira nenhuma. A teoria ignora totalmente algumas das mais gloriosas afirmações bíblicas, as quais consideraremos juntos. Outra ideia é que a morte de Cristo não passa de um exemplo. Ele veio ao mundo para viver uma vida perfeita. Ele guardou a lei, sim, e quis deixar um bom exemplo de obediência a Deus e à sua vontade. Por isso, ele foi até a morte. Ele estava disposto a fazer até mesmo isso, a fim de fazer a vontade de Deus e, desse modo, prover-nos de um exemplo. A resposta a isso é que ainda temos de salvar nós mesmos e fazemos isso imitando o seu exemplo. Não somos salvos por ele. Não é seu sangue que nos redime. Além do mais, o que dizer daqueles que viveram antes de Cristo? Outra teoria leva o nome de teoria governamental. Menciono-a, em parte porque foi o ponto de vista sobre a cruz que foi advogado pelo grande pregador do último século, Dr. Dale de Birmingham, originalmente proposta por Grotius, um holandês do século XVII. Ele afirmava que a morte de Nosso Senhor não ocorreu porque a justiça de Deus a exigisse, visto que a lei de Deus não é algo absolutamente final. Caso desejasse, ele poderia mudá-la. Daí, ele poderia ter perdoado os homens e as mulheres de outra maneira. Caso decidisse fazê-lo, todavia escolheu fazê-lo dessa forma porque, a fim de preservar a vida moral no mundo, Deus teve que fazer algo drástico acerca do pecado. Se tivesse perdoado o pecado sem a morte de Cristo, teríamos dito que não importa muito se pecamos ou não. Mas se disséssemos isso, onde estaria o caráter moral do universo? Assim, para preservar seu próprio governo moral do universo, e visto que ele leva a sério o pecado, declara tal teoria, Deus enviou seu Filho à cruz, e o Filho foi à cruz a fim de que a espécie humana compreendesse que o pecado é sério e proibido. Evidentemente, uma vez mais surgem objeções fundamentais. A justiça de Deus é ignorada e, ainda mais sério, os defensores de tal conceito não entendem que Deus, por ser Deus, não pode revogar sua própria lei. Como pretendo mostrar-lhes, quando chegarmos à doutrina positiva, há um ensino sobre a morte na cruz, que é totalmente mais grandioso que esse conceito. Consiste em que Cristo morreu na cruz por nenhuma outra razão, exceto esta. Tinha que acontecer. Era uma absoluta necessidade. Não havia outro meio pelo qual o homem pudesse ser perdoado.
Devo mencionar ainda outra teoria, ou seja, a teoria mística. Ela foi popularizada em Londres nos primórdios do século XIX por Edward Irving, que havia vindo de Glasgow, onde fora assistente do grande doutor Chalmers, um dos mais eloquentes pregadores daquela época. Edward Irving cativou Londres. A sociedade afluiu após ele, atraída por sua oratória. Foi ele quem introduziu a ideia moderna de falar em línguas. Ele fundou o que se chama a Igreja Católica Apostólica de Gordon Square, e ali desenvolveu ideias estranhas. Infelizmente, ele se desviou em vários aspectos, não só em seu ponto de vista da morte de Cristo na cruz. Todavia, o nosso interesse é seu ponto de vista da expiação de Cristo. Ela não era propriamente uma ideia originalmente sua. Ele disse que Cristo, o Filho de Deus, veio do céu e assumiu a forma de natureza humana. Mas Irving não cria que a natureza humana de Cristo fosse perfeita. Ele disse que a natureza humana que Cristo possuía era pecaminosa, mas que ele a conservou sem pecado pelo poder do Espírito. Não só isso, mas ao morrer na cruz, ele expurgou o pecado dela. E assim, o que realmente aconteceu foi que nosso Senhor, ao viver e ao morrer, purificou a natureza humana do pecado. Ele removeu a depravação original e uniu a natureza humana a Deus. Outra vez, vemos que não há nada aqui sobre satisfazer a justiça de Deus, nada sobre honrar a lei. A própria essência da genuína ideia ensinada nas Escrituras não se acha aí, de modo algum. Simplesmente achamos essa concepção estranha e mística, a qual nunca é ensinada em parte alguma das Escrituras. E, finalmente, e esta ideia é a mais moderna de todos os conceitos, temos a ideia da expiação que se chama arrependimento vicário. Ela foi muito popular no início do século XX e ainda conta com muitos que a ensinam. Ela afirma que o que Nosso Senhor estava realmente fazendo na cruz era oferecer arrependimento a favor da humanidade. O homem não tem uma genuína concepção de pecado e, portanto, não pode arrepender-se genuinamente. Deus não pode perdoar até que o homem se arrependa. Portanto, o que Nosso Senhor estava fazendo era apresentar uma confissão a favor da humanidade. Ele estava dizendo: o pecado é algo terrível. Vou mostrar à humanidade que ela merece a morte. E estou oferecendo arrependimento a seu favor, morrendo na cruz, submetendo-me a mesma como um ato de arrependimento. Existe uma objeção vital a essa teoria, ou seja, Nosso Senhor, como veremos, certamente tomou sobre si os nossos pecados. Mas há uma coisa que Nosso Senhor necessariamente não poderia fazer. Ele não teve qualquer experiência do que seja pecar. Ele não teve experiência do que seja sentir culpa. Ele não teve qualquer senso de remorso. Uma vez que ele é Deus e homem, visto que é perfeito, ele não poderia saber o que vocês e eu sabemos quando pecamos. Sem dúvida nenhuma, é totalmente impossível para alguém arrepender-se ou fazer penitência sem o senso de culpa, sem aquela sensação de que o pecado numa criatura é contra Deus. Sem experimentar nossa sensação, sentimento e experiência de estar em pecado, Nosso Senhor não poderia arrepender-se a nosso favor. Ora, já temos gasto algum tempo considerando essas falsas ideias do que aconteceu quando Nosso Senhor morreu na cruz do Calvário. Tendo-as examinado, viremos em seguida ao ensino bíblico positivo. Apresentar-lhes-ei evidências e argumentos. Focalizaremo-lo juntos e veremos que a ideia substitutiva da expiação, que é um ensino bíblico, não só esclarece totalmente o assunto onde nada mais pode, mas também magnifica a cruz e o amor de Deus, de uma maneira que todas essas outras teorias, as quais foram elaboradas a fim de salvaguardar o amor de Deus, falham completamente em fazer.